Boa tarde, meu nome é Francisco Lima Poças, sou advogado especialista em direito tributário e em direito do consumidor. Hoje eu quero conversar sobre direito do consumidor e quero falar na área do direito do consumidor e as companhias aéreas. E no final falarei sobre 3 casos práticos para incentivar aos advogados que querem atuar nessa área. Vamos lá? O direito do consumidor e as companhias aéreas têm alguns pontos a abordar: a bagagem e a viagem propriamente dita. Vamos falar sobre a bagagem primeiro. Algumas companhias aéreas estabelecem um gabarito de tamanho da bagagem e peso. Está estabelecido na lei e na resolução da ANAC. Porém, em fiscalizações recentes, a OAB, junto com o PROCON, verificaram que o gabarito de algumas empresas era menor do que constava nos panfletos divulgados pela mesma empresa. Isso daí é um problema para o consumidor, porque com a resolução nova, o consumidor tem que pagar se for despachado. Então, esses são um dos problemas da bagagem. Quais são os outros? Extravio, atraso, avaria e furto. E quanto à viagem, a viagem pode ser voo atrasado, perda de conexão, cancelamento de voo e remarcação, remanejamento de voo, que pode prejudicar o consumidor em seus afazeres domésticos, particulares e de lazer, etc. Vamos falar sobre os danos que isso daí pode ocorrer ao consumidor. O consumidor terá nesse tipo de eventos, danos materiais, danos morais e até uma nova tese que está surgindo na doutrina jurídica, o dano quanto ao desvio produtivo do consumidor, perda do tempo útil. Vamos falar sobre os 3 casos práticos para vocês terem uma noção do que é o que eu estou falando. O primeiro caso ocorreu com atraso na entrega da bagagem. Uma viagem internacional, meu cliente chegando no país europeu, Portugal, a empresa aérea não entregou a bagagem. Ele foi no setor de atendimento ao consumidor e reclamou. O que eles fizeram? Vamos anotar e vamos ver onde está a tua bagagem. Ele foi pro hotel, foi comprar roupa nova depois de várias horas de viagem. Anotou, pegou notas, pegou tudo. Ficou ligando todo dia, ligava para a companhia. Minha bagagem chegou? Minha bagagem chegou? Nada. Até que, no 5º dia, ele recebe uma ligação da companhia aérea, dizendo que a sua bagagem estava num determinado aeroporto. Mas não era o aeroporto que ele chegou, não era o aeroporto da cidade onde ele estava, era um aeroporto que ficava distante 140 quilômetros da cidade onde ele estava. Ele teve que alugar um táxi, um veículo de transporte passageiro, para ir no aeroporto, voltar, e perdeu 6 horas, 7 horas nessa brincadeira. Ainda pagou em euro para o transporte. Chegando ao Brasil, ele me procurou. Eu falei, vamos entrar com a ação, já que a companhia aérea não fez nada para aliviar a tua tensão. Entramos e saiu a sentença. O direito material sobre os bens que ele comprou, roupas, acessórios que ele precisava, como perfume, escova de dente, pasta de dente, ele recebeu de volta dinheiro, dano material. O dano material do transporte que ele alugou para ir pegar a bagagem, recebeu também. E eu pedi o dano por desvio do produtivo e pedi dano moral. Só que o desvio produtivo, a juíza entendeu que já estava aglobado no dano moral e condenou a empresa a R$10 mil de danos morais. Esse é um caso, e é um caso que ocorre com certa frequência no judiciário. O segundo caso ocorreu
com um outro cliente que viajou para os Estados Unidos com a sua esposa numa segunda lua de mel. Estava em Washington, passeando. A estadia dele é em Nova York. Num dia ele foi para Washington, era uma terça-feira, e ele voltaria para o Brasil na quarta-feira, no dia seguinte. Recebeu um e-mail da companhia dizendo que o voo dele, que estava marcado para quarta, foi remanejado para sexta. Só que ele teria, no sábado, plantão. Ele é funcionário público e teria plantão no sábado. Ele marcou quarta-feira o voo de volta para chegar na quinta, sexta-feira de manhã no máximo, para descansar um dia no sábado e trabalhar. E lá ele perdeu 2 dias, de quarta para sexta, e chegou aqui no Rio de Janeiro, sábado de manhã, para sábado à tarde já ir para o plantão. Aí ele perguntou, cabe alguma coisa? Eu falei, cabe. Os 2 dias que você teve que fazer a mais, a tua alimentação a mais, qualquer coisa que você fez a mais nesses 2 dias, que ele teve que remarcar até um novo hotel, pois a diária dele ia até quarta-feira e teve que ficar até sexta-feira, teve que procurar um novo hotel, porque aquele ia ter o congresso. Então ele teve, na volta, a gente tinha trocação, então teve dano material, dano moral. Dano material, o juiz concedeu, e o dano moral concedeu 4 mil para o autor e 4 mil para a esposa. Isso daí, a ação foi em julho, a sentença saiu agora em novembro. Mais uma ação que também acontece muito, remarcação de voo. E a terceiro caso aconteceu em junho, a sentença saiu em outubro, no final de outubro, início de novembro, que foi um caso de overbooking. A companhia aérea vendeu mais do que cabia no avião. Meu cliente teve que sair do voo, porque venderam 2 vezes no mesmo lugar. Não tinha lugar na primeira classe, e eles só conseguiram remanejar meu cliente para um voo que sairia 6 horas depois. Ele perguntou, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque ele perdeu até a diária lá onde ele ia, que era lá em Fortaleza. Que chegou lá quase meia-noite em Fortaleza, mas pagou uma diária a mais, né? Aí eu falei, vamos entrar com uma ação de danos materiais, pelo você ter perdido uma diária, ter ficado cansado, e danos morais. A gente entrou, ganhamos a diária, ele recebeu de volta, e os danos morais, foi condenado a empresa aérea a ressarcir R$2.000 de danos morais. Então, é um nicho que, se o consumidor, se o advogado tiver atuante, souber aproveitar, é um bom nicho para quem advoga na área do consumidor. Essas foram minhas rápidas dicas sobre esse tema. Espero que tenham gostado. E fiquem com Deus. Foco, força e fé.